A graça de Deus, né, como alguém perguntou hoje para mim, quando chega, você não pode deixar de acolher porque ela pode passar. Hoje eu posso dizer para vocês que a família do Carlo vive o carisma do filho. Uma criança que aos 7 anos de idade, vou repetir porque eu sei que o padre Marco é muito cuidadoso com as suas ovelhas, e como ele já me havia dito, né, o Carlo aos 7 anos de idade já havia lido todo o catecismo da Igreja Católica, assim como todos vocês já leram, né? Por isso que o padre depois vai fazer o interrogatório. Aos 7 anos ele já tinha lido todo o catecismo. O Carlo conhecia a vida de todos os santos. Era o seu hobby, ler a vida dos santos. E no dia que ele fez a sua primeira comunhão, ele diante de Jesus, quando ele comungou, ele disse: nunca mais faltarei à Santa Missa. E farei sempre um momento de adoração antes ou depois. Porque o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Gente, uma criança de 7 anos de idade dizendo que tem um projeto de vida. Se eu perguntar para vocês, principalmente para a nossa juventude, qual é seu projeto de vida? Qual é? Talvez muitos digam, eu quero ser engenheiro, advogado, médico, sei lá o quê. Mas isso não é projeto de vida. Isso é um projeto profissional, que deve estar inserido dentro de um projeto de vida, que é algo muito maior. O do Carlo era estar sempre com Jesus. Estar sempre com Jesus não significa que eu tenho que deixar de viver aquilo que existe no mundo, porque é no mundo que Deus me chama a ser santo. Nós temos muitas vezes, por conta da nossa mentalidade, às vezes até escrupulosa, de demonizar o mundo. Para até justificar a nossa situação de pecado, dizer que é por culpa do mundo, porque o mundo é assim, porque o mundo não presta, porque o mundo... Espera aí. Vamos voltar lá ao livro do Gênesis. Quando Deus criou, no fim de cada dia, Deus dizia o quê? Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom. Se o mundo é ruim, foi porque nós o desgraçamos com o nosso mau uso da liberdade. Nós é que estamos tornando o mundo perverso. Por quê? Porque deixamos de acolher aquilo que Carlo fez. A santidade. Lá no dia que a gente é batizado, Deus nos convida a sermos santos. Só que responde quem quer, porque Deus não vai obrigar ninguém. Carlo respondeu com a própria vida. Bastou 15 anos. 15 anos foi o suficiente para aquela criança, para aquele jovem, dizer a Deus que a sua meta era o infinito. A sua meta era o infinito. O Carlo tem um pensamento muito bonito, que eu particularmente é o que eu mais gosto. Quando ele diz assim: todos nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Realmente. O que é morrer fotocópia? É perder o essencial, gente. É deixar o essencial. E quantos de nós e famílias vivem hoje de bagatelas, de coisas frívolas, adulterando-se? Perder o essencial é perder a Deus. E Carlo dizia: nonio, madio. Não eu, mas Deus. E hoje, infelizmente, por conta de tantas ideologias demoníacas, as nossas famílias estão perdendo o essencial, que é Deus. Que é Deus. Tem uma canção muito bonita de um padre conhecido de todos, que diz assim, olha, que se realmente voltasse, se nós pensássemos nesse refrãozinho, eu penso que tanta coisa seria diferente. A canção diz assim, ó: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré.
pessoal aí dos cinquentão como eu deve conhecer essa música, não conhece? Então vamos cantar. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais, e que a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Bem forte. Estou pensando no amor. Falta isso. As famílias pensarem mais em Deus. Se pensa em tudo. O Carlos é um jovem rico. A família do Carlos é riquíssima. E Carlos teve um encontro com um santo que até hoje continua mostrando, atualizando o chamado de Deus na vida de muitos. Francisco de Assis. Carlos, quando foi a Assis, nunca mais deixou de ir. A família teve que comprar uma casa, porque todas as férias o Carlos queria estar em Assis. Foi lá nessa casa que eu vivi um ano, deitava na cama do Carlos, naquele auge da pandemia, vendo os italianos morrendo, os idosos. Teve um dia, gente, que foi uma desolação completa naquela Itália. Foi até aquele dia que o Papa fez aquela bênção do Santíssimo. Foi o dia que morreu mais gente. Eu, dentro de mim, né? Minha família toda no Brasil, o pessoal da minha diocese, não tinha mais como eu voltar, Itália fechada. Eu disse assim, nossa, eu vim morrer aqui em Assis. Porque eu estava certo que eu ia morrer também, todo mundo morrendo. Eu vim morrer aqui, mas pelo menos vou morrer na terra de São Francisco. No quarto do Carlos Acutis, olha que coisa. Assis não teve um contágio e nenhuma morte. Nenhum caso e nenhuma morte. Assim, meu Deus. Lógico, foi toda a região da Lombardia mais afetada por tudo. Mas para dizer que esse jovem chamado Carlos Acutis, ele fez os seus primeiros milagres dentro da sua casa. As pessoas dizem, tem um ditado muito popular que diz que o santo de casa não faz milagre. Carlos fez o milagre primeiro em casa, e Dona Antônia atribui a ela o seu primeiro milagre. Dona Antônia, por questões de saúde, não podia ter mais filhos. E 4 anos depois da morte do Carlos, aos 43 anos, Dona Antônia ficou grávida de gêmeos, Francesca e Michele. Uma graça, esses dois. Todo dia na missa, quem fazia a primeira parte da homilia era o Michele. Nos primeiros meses eu ainda não dominava bem o italiano, então o Michele me ajudava muito. E ele fazia a primeira parte, então ele falava a vida do santo do dia. Gente, aconteceu um dia uma coisa muito bonita, que eu vou dizer para vocês agora. Foi um domingo, eu cheguei na missa, eu sempre chegava primeiro na capela, depois chegava o pai do Carlos, a gente ficava ali um pouco em silêncio. De repente, nós escutamos uma gritaria, os gêmeos brigando. Naturalmente, italiano falando, você já pensa que está tendo uma guerra. Aí você imagina 2 italianinhos brigando, era um tsunami. Eles entraram na capela gritando, berrando. Meu Deus do céu, nunca vi. Aí o pai levantou de uma vez e falou assim, basta! E brigando os dois, e a Francesca chorava, e o Michele vermelho, o que está acontecendo? Sabe por que eles estavam brigando? Porque o Michele não queria deixar a Francesca fazer a primeira leitura da missa. Foi uma confusão. Aí o pai do Carlos falou, padre, resolve aí. Aí eu fui lá no Michele. Michele, deixa a tua irmãzinha fazer a primeira leitura só hoje. Não, só não ia. Por favor, rapaz, só hoje. Aí o moleque gritava mais ainda que não deixava. Aí a Francesca chorava. Meu Deus, e agora? Vai ter nem missa hoje com essa confusão. Com muito custo, o Michele deixou.
Va bene, Padre Fábio. Graças a Deus, meu Deus, vamos rezar agora. Aí eu fui lá, Francesca, vem, teu irmão deixou. Agora eu também não quero. Vai começar tudo de novo, meu Deus do céu. E saiu gritando, chorando, correndo. Conclusão, o pai fez a primeira leitura, a segunda, o salmo e quase rezou a missa. Aí quando terminou a missa, gente, aí saímos para o almoço. Aí o pai veio. Padre Fábio, desculpa. Desculpa por quê, André? Porque os bambinos brigaram, que feio. André, foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. Como assim, Padre Fábio? Eu nunca vi duas crianças brigando para proclamar a palavra de Deus. No Brasil briga para não ir na missa, meu filho. Aí ele sabe que é verdade, por esse lado. Então, enquanto eles estiverem brigando para proclamar a palavra de Deus, a guerra é santa. Né? Porque foi inédito aquilo para mim. Foi inédito realmente. E a gente vê que eles vivem com amor aquilo. Do jeito de criança, hoje com 13 anos. E essa família, a Cutis, eles vivem hoje o carisma do filho. Qual é o carisma do filho? Missa diária e o terço todo dia. O Carlos dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O caminho mais rápido para chegar no céu é a Eucaristia. Mas esse menino disse também que se a gente não conseguir pela Eucaristia, que é a via mais rápida, tem uma escada. É o terço. Ele disse que o terço é a minha escada para o céu. Cada terço rezado é um degrau. Vai demorar mais, mas eu chego. Porque ele disse que Nossa Senhora é a única mulher da sua vida. Mas eu acho que ele disse isso também porque talvez as meninas davam em cima, né? Porque pensa num jovem de 1,83 m, belíssimo, onde passava era notado por todo mundo. Todo mundo perguntava, né? O Carlos namorou? Eu acho que ele fechou o assunto quando ele disse: a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. E morreu aos 15 anos de uma leucemia fulminante. Essa leucemia na época não tinha nem tratamento quimioterápico nenhum. Era do tipo M3. Ele internou na terça e morreu da quinta para sexta. Mas mesmo naqueles últimos momentos ali, o Carlos deu uma lição de vida para todos. Sua mãe e sua avó, Luana, ficou todo o tempo ali junto dele. Quando os médicos chegavam e sabia que ele estava passando por dores grandes, porque era uma espécie de derrame que ia acontecendo, subindo das pernas, até chegar o derrame cerebral, era um negócio assim, que doía. Carlos, você está sentindo dor? Está sofrendo? E mesmo ali o Carlos, não. O Papa está sofrendo mais do que eu. Eu ofereço por ele esse momento. O Carlos era como Francisco, a morte era sua irmã. Irmã morte. Ou seja, enquanto muitos de nós dizem que tem medo de morrer, ou foge de morrer, é inevitável. A morte é minha irmã, dizia Francisco de Assis, porque passando por ela eu vou chegar a minha meta, que é o céu. Por isso que os santos faziam os exercícios da boa morte. Exercícios esses que nós podemos fazer todos os dias, estando sempre com os olhos voltados para Deus. E era justamente o que Carlos dizia: a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. A felicidade é o olhar voltado para Deus. E quantos de nós colocamos a felicidade e condicionamos a felicidade no que nós temos? No carro que eu tenho, nos imóveis que eu tenho. Não estou dizendo que isso não seja necessário. Só estou dizendo que nós não podemos ser escravos disso. De jeito nenhum, porque felicidade não é fim, é meio. Quantos de nós às vezes dizemos: um dia eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, sempre jogando a felicidade para lá. Peraí, calma. A felicidade não é fim. Eu não tenho que ser feliz quando eu tiver. Eu tenho que ser feliz hoje com o que eu tenho. Com o que eu tenho. E hoje a família do Carlos encontrou um sentido para a sua riqueza. Se a mãe do Carlos chegava com uma camiseta, um tênis novo, qualquer coisa para ele, ele simplesmente dizia: "Mamma, questo non è finito." Esse ainda não acabou.
E quantos de nós muitas vezes ficamos com o supérfluo, acumulando coisas, as nossas vaidades muitas vezes. A mamãe do Carlos tem 5 vestidos, uma mulher riquíssima. Por quê? Para que ter tanto? Gente, o problema não é ter, o problema é o que eu faço com o que eu tenho. Qual o sentido que eu dou com aquilo que eu tenho? Olha o jovem rico, fazia tudo, mas faltou o essencial: deixar de ser escravo do dinheiro que tinha. Vai, filho, vem tudo que tu tem. Jesus deu a máxima para ele. Por fim, porque eu sei que o tempo é curto, poderíamos ficar aqui falando da regra de vida do Carlos, porque depois vocês podem procurar, ele tem um kit santidade, tem 8 pontos que Carlos fez para viver a sua santidade. Ele era apaixonado pela internet, ou melhor, por informática. O Carlos é candidato a patrono da internet. Um santo só é patrono, padroeiro de alguma coisa no dia da canonização, que o Papa determina. E o Carlos é um dos candidatos a patrono da internet. Por quê? Porque ele mostrou com o seu notebookzinho conectado na internet que eu posso fazer dessa ferramenta, utilizar esse mecanismo também para o bem. Porque foi com esse computador conectado à internet que ele pesquisou sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo. Até falava para as pessoas hoje, a exposição dos milagres eucarísticos, são quase 200 que Carlos pesquisou. O seu amor era tão grande pela Eucaristia, que ele queria, talvez por meio disso, que as pessoas também sentissem esse amor que ele tinha pela Eucaristia, e mostrou para a gente os milagres eucarísticos existentes no mundo. Até no Egito, ele achou, eu só sabia que existia o Dilantiano, eu como padre, nem sabia que existia tanto. E também fez uma pesquisa sobre os títulos de Nossa Senhora. E lá está a Aparecida. Coincidência ou não, Carlos morreu 12 de outubro. O milagre aconteceu no Brasil, na capela de Nossa Senhora Aparecida. E a igreja decretou a memória litúrgica 12 de outubro. Ainda mandou um padre brasileiro para a casa dele. É muito Brasil para um santo só, né? São coisas de Deus, a gente não tem como explicar racionalmente. Estamos vivendo. Mas, gente, olhando a família do Carlos, olhando a família de vocês aqui hoje nessa missa, eu diria o seguinte: famílias, tenham também um projeto de vida, saibam o que vocês querem, e se esse projeto estiver constituído no amor que é Deus, eu tenho certeza que mesmo diante das adversidades, dos problemas, dores e sofrimentos que são próprios e inerentes à vida, vocês passarão por essas tribulações de pé. Porque, como fala o Salmo, né? Nós temos que desejar a Deus como a terra sedenta e sem água. Tem até a canção, né? E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Bem forte, todos vocês agora. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. E agora é para acabar mesmo, viu, padre? Última mensagem, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Última mensagem. O pai do Carlos quase não aparece. Só a dona Antônia, é a italianona que chegando. E na semana da beatificação, com todo aquele movimento lá na Itália, lá em Assis, aí teve um dia que ele foi chamado para falar. Aí
Nesse dia eu falei, opa, André, hoje eu vou ver você falando. Aí ele foi falar para um grupo de pessoas. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito bonito, eu quero repetir para vocês. Ele disse assim, o meu filho, Carlo, não era um jovem ambíguo. Ele sabia o que queria. E tudo o que fazia, fazia bem feito. Isso é muito forte. Meu filho sabia o que queria. Quantos dos nossos jovens não sabem o que querem? E aquilo que querem muitas vezes são coisas tão vazias. E Dona Antônia, quando a gente ia ao cemitério, e aqui eu quero encerrar com esse momento, todos os anos quando lá eu ia, nós íamos ao cemitério. E lá sobre o túmulo do Carlo, a gente ficava limpando as pétalas que caíam das flores do túmulo dele. E fomos juntando. E todos os anos nós percebemos que acontecia um fenômeno. As pétalas do túmulo do Carlo que caíam não murchavam. E a gente foi juntando tudo num saquinho. Aí quando eu voltei para casa, e todos os anos quando eu vinha, eu trazia um monte dessas pétalas. Aí eu lembro quando eu estava lá em 2020, o corpo do cara já tinha sido exumado, já estava lá no santuário. Então, não tem mais essas pétalas, porque era quando ele estava sepultado lá no cemitério. Aí eu lembrei das pétalas. Quando eu voltei, eu vi que eu tinha todas elas. Até alguém aí fez um estudo no laboratório e realmente as pétalas permanecem vivas. Não murcham. Eu falei, o que eu vou fazer com essas pétalas? Já sei. Onde eu for em missão, eu vou deixar uma. Eu trouxe uma para a Catedral de Novo Hamburgo. Padre Marco, venha receber. Essa é de 2017. Está do mesmo jeito. Quero entregar na mão do Padre Marco, depois não deixa de ser uma grande relíquia. Depois ele vai saber o que fazer com essa pétala do túmulo do Carlo e essa pequena relíquia. Quem sabe um dia, quando tiver um altar aqui, venha de primeiro grau. A presença do Carlo aqui, na sua paróquia, tenho certeza que essa pétala vai ser um sinal. E como diz Santa Teresinha, quando a gente recebe uma rosa ou uma pétala, é uma graça. Não sei se o senhor está esperando alguma graça, ou a paróquia está esperando alguma, não foi nada combinado. Pode olhar que essa pétala está viva. Tem dia que ela orvalha, viu? Muito obrigado e que Carlo interceda por todos vocês. Benção.